Quando a Rússia lançou sua invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Kremlin assumiu que não haveria preço a pagar por suas ações agressivas. Tanques avançariam, caças voariam e a Rússia derrotaria a Ucrânia em uma operação militar especial que daria a Vladimir Putin tudo o que desejava. Nada disso ocorreu. Putin acabou pagando caro com vidas de soldados russos por poucos avanços na Ucrânia. Em dezembro, a Ucrânia revelou as chocantes perdas das tropas russas. Todo mês, o exército de Putin sangra com a Ucrânia segurando a faca. Em 16 de dezembro, a UNM informou que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, visitou os Países Baixos e discursou no parlamento. A guerra na Ucrânia dominou o discurso, revelando que o exército russo perde soldados em ritmo impressionante. Putin só acredita em poder e dinheiro, não nas pessoas. Ele sacrifica cerca de 30 mil soldados por mês na linha de frente, todos mortos, afirmou Zelensky ao parlamento dos Países Baixos. Em um mês, 25 mil russos morreram. Em outro, 31 mil vídeos de drones confirmam essas mortes. Se os números estiverem corretos, a Rússia perde cerca de 360 mil soldados por ano. Esses não são soldados que podem se recuperar e voltar à Ucrânia. Zelensky afirma que cerca de 30 mil soldados russos morrem por mês, uma alta taxa de perdas, desgaste que nenhum regime tão brutal quanto o de Putin sustenta para sempre. Zelensky citou 25 mil mortes russas confirmadas em outubro. A mídia United 24 relatou ambos em 7 de novembro. Naquele mês, Zelensky repetiu a afirmação sobre as mortes russas em outubro. Além disso, a Rússia provavelmente perdeu mais 2.000 a 3.000 soldados, cujas mortes não foram registradas em vídeo. O veículo afirmou que esse foi o maior número mensal de mortes de soldados russos desde o início da invasão por Putin. Se Zelensky estiver certo sobre a perda de 31 mil soldados russos em outros meses, esse recorde já foi superado. Desde outubro, só houve um mês para o qual a Ucrânia poderia ter esses números, o que significa que Zelensky pode ter acabado de revelar que a Rússia perdeu 31 mil soldados em novembro. Esse número ainda não é oficial, mas, se confirmado, mostra que a estratégia de desgaste da Rússia está falhando, está mais difícil do que nunca, e os novos incentivos da Ucrânia para causar baixas russas estão funcionando. Voltaremos ao método de guerra de desgaste da Rússia e ao que isso revela sobre Putin e sua liderança em breve. O programa de incentivos responsável por confirmar tantas mortes russas é uma evolução interessante nas táticas da Ucrânia e merece mais atenção. Em 7 de novembro, mesmo dia em que Zelensky confirmou 25 mil russos mortos veículos, publicaram que a Ucrânia gamificou parte da estratégia de guerra com drones. A gamificação consiste em aplicar conceitos de videogames a processos que normalmente não envolvem jogos. Imagine rankings online com pontos trocados por prêmios e entenderá a ideia. Aparentemente, a Ucrânia adotou essa estratégia na guerra com drones, pois, segundo a CBC, o país criou o mercado Brave One para premiar soldados que abatem alvos usando drones. Soldados ucranianos cadastrados nesse mercado ganham pontos por abates confirmados com drones. De acordo com a CBC, eliminar um soldado vale 12 pontos e destruir um tanque com drone garante cerca de 40 pontos ao operador. Esses pontos podem ser usados no mercado Brave One, onde soldados da Ucrânia acessam outras tecnologias de defesa para ganhar mais pontos. Apesar de parecer estranho, 400 unidades de drones da Ucrânia agora disputam pontos no programa. O ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, também comentou sobre o sistema ao The New York Times. Isso nos ajuda a parar o inimigo. Se isso der motivação extra para os nossos militares, ficamos felizes em apoiar. Questiona-se a moralidade de um sistema que reduz a vida dos soldados a pontos, mas seu impacto é inegável. Segundo Zelensky, a Ucrânia mata cerca de 30 mil soldados russos por mês. Isso é fundamental para a defesa contínua do território invadido pela Rússia. No entanto, à medida que a Ucrânia desenvolve formas mais engenhosas de enfraquecer o exército russo, o principal motivo pelo qual a morte está ocorrendo em uma escala tão grande entre as forças de Putin é muito mais simples. Putin não valoriza seus soldados, como Zelensky já sugeriu nos comentários do vídeo. Depois, ele afirmou isso abertamente em seu discurso ao parlamento dos Países Baixos. Os ataques russos são sempre muito sangrentos, mas Putin não liga. Os russos não contam seus mortos, mas contam cada dólar, cada euro que perdem, declarou Zelensky.
Em outras palavras, Putin não vê os milhares de russos mortos, cujo sangue está em suas mãos, como seres humanos. São recursos a serem gastos como qualquer outro equipamento militar. E Zelensky não é nem de longe a única pessoa que acredita nisso. Mais de um ano antes da revelação de Zelensky sobre o número de mortes russas, o portal Belsat chamou a guerra na Ucrânia de conflito de pessoas descartáveis e questionou por que tantos russos parecem dispostos a morrer pela causa de Putin. Segundo o portal, muitos que assinam contratos para ir à Ucrânia vêm de áreas pobres da Rússia. Essas regiões não recebem o mesmo cuidado e investimento de grandes cidades como Moscou ou São Petersburgo. Minorias étnicas foram recrutadas em massa com promessa de altos salários. Porém, foi essa segunda classe de recursos humanos, segundo Belsat, que geralmente era enviada à linha de frente para morrer. Não mudou muita coisa desde então, e tudo isso é intencional. A Rússia adota uma guerra de desgaste baseada em sua doutrina de resistir mais que o adversário. Na Ucrânia, vimos essa doutrina aliada ao desprezo total de Putin pela vida humana, destaca Zelensky. Assim como um homem chamado Alexander Borodai, ele não é um russo comum, é deputado da Duma estatal. Pelo menos em novembro de 2024, Borodai já foi o homem em quem Putin confiou para ser seu líder fantoche da República Popular de Donetsk, favorável à Rússia. E ele tem algumas coisas interessantes a dizer sobre a visão de Putin em relação às pessoas que ele está enviando para a Ucrânia. Os soldados são comprados como carne. Do ponto de vista das pessoas de terno, essas pessoas não representam muito valor social. Porque eles tendem a ser mais velhos, certo? Eles são membros improdutivos da sociedade, explicou Borodai, antes de observar que muitos dos que a Rússia envia para a Ucrânia se encaixam no perfil do que o escritor da era soviética, Maxim Gorky, chamou de pessoas descartáveis. Borodai afirmou: sinceramente, quem se voluntaria aqui é visto como descartável. Essa é a principal característica. Se são descartáveis, podem ser usadas na guerra para cansar o inimigo ao máximo. Borodai não queria que esses comentários fossem públicos. Eles foram expostos após uma gravação circular pela internet russa, segundo a Belsat. No entanto, esses comentários encapsulam perfeitamente como Putin vê os soldados russos e ajudam a explicar por que o número de mortos do país agora é tão alto na Ucrânia. Para o líder russo, um soldado morto não é visto como família ou ser humano. Esse soldado morto representa um drone ou bala ucraniana a menos para conter os ataques russos. Essa brutalidade não é falha, mas característica da estrutura militar russa, incentivada pela indiferença da Rússia com quem luta na guerra de Putin. Em novembro, a Deutsche Welle questionou por que a cultura brutal nas forças armadas da Rússia é permitida sem controle. Essa brutalidade não atinge só soldados e civis ucranianos. Muitos que se alistam para lutar pela Rússia acabam maltratados, torturados ou mortos. O veículo afirma que oficiais russos de nível básico decidem para onde enviam seus soldados, permitindo que usem isso para acertos pessoais. Enviando seus soldados para zonas de morte como parte de missões suicidas, das quais ninguém sequer espera retornar, os soldados podem ser mortos pelos próprios companheiros, apenas para serem declarados mortos ou desaparecidos em combate. Mas tudo isso vem de cima. Como explica a Deutsche Welle a psicanalista Alina Putilovskaya, superiores que cometem crueldades também sofrem zombarias de seus próprios chefes. Por exemplo, ao dar ordens irreais e reter suprimentos vitais das unidades, explica Putilovskaya. Esses oficiais de alta patente transmitem superioridade, invencibilidade e prosperidade ao mundo exterior. É um tipo de ironia ridícula. A Rússia quer que seus oficiais pareçam invencíveis, enquanto esses oficiais ordenam a morte de seus subordinados em uma escala que atingiu um nível sem precedentes na guerra. Se essa lógica parece louca, você está certo. Ao menos para quem não está no Kremlin. A lógica básica mostra que uma força invasora tentaria preservar o máximo de soldados, mesmo que Putin não se importe com eles. Menos mortes indicam ataques mais intensos à Ucrânia, já que o exército russo não perderia veteranos tão rapidamente. Mas Putin não vê dessa forma. Para ele, cada pequeno avanço que a Rússia faz na Ucrânia é uma prova de que a abordagem que ele prefere está funcionando. Isso só faz sentido se você ver os soldados russos como Putin vê, vistos como recursos a consumir, não como pessoas com habilidades úteis. A conversa mostra que Putin aceita manter uma estratégia que causa tantas mortes. Como a estratégia de atrito já funcionou para a Rússia, a abordagem moderna combinou desgaste e mobilização em massa. Esta última consiste na capacidade de mover um grande número de soldados para um único local, com a intenção de romper as defesas naquele local. O avanço russo rumo a Pokrovsk, em Donetsk, ilustra bem
pois a Rússia reuniu 170 mil soldados para atacar esse local até novembro. Essa combinação leva à criação da máquina de moer carne. Como a conversa aponta, vitórias anteriores não garantem sucesso futuro. Para Vladimir Putin e seus militares, parece que soldados mortos ou feridos são considerados necessários, mortes necessárias, mas ainda assim danos colaterais. Para Putin, é inegável que o líder russo recebe pouco em troca do alto custo imposto ao povo. Por exemplo, o Russia Matters afirma que entre 11 de novembro e 9 de dezembro, a Rússia ganhou só 243 milhas quadradas. Esse período dura cerca de um mês, permitindo comparar os números de Zelensky. Com 30 mil soldados russos mortos para conquistar esses territórios, são 123 mortes por milha quadrada. Esse número é absurdo. Ainda pior, 243 milhas quadradas são uma melhora em relação a 165 que a Rússia conquistou com perdas similares de soldados. Entre 14 de outubro e 11 de novembro, o grande desgaste por poucos ganhos fez o interesse nacional afirmar que a Rússia não vencerá a guerra na Ucrânia em breve. Putin pode dizer em artigo de 15 de dezembro que a Rússia está perto de uma vitória dominante. Mas a realidade, como revelado em um relatório de 14 de dezembro do Instituto para o Estudo da Guerra, é que a Rússia não consegue sustentar o nível dos ataques. Somado ao desgaste que Putin prolonga por mais tempo, as forças russas devem continuar enfrentando dificuldades para sustentar ofensivas em várias frentes, devido aos altos custos de material e pessoal. O Instituto afirma que Putin verá isso apenas como necessidade de mais recursos, não reconhecendo que seu desprezo pelos soldados causa graves problemas à Rússia no campo de batalha. Essa é uma devoção cega a táticas letais para seus soldados. Isso pode ser a queda de Putin, mas só ocorrerá se o que vier a seguir for suficiente para puni-lo por sua visão míope. Zelensky fez esse ponto nos Países Baixos ao pedir medidas econômicas mais fortes para colocar ainda mais pressão sobre a Rússia. Comentando que Putin prioriza dinheiro em vez de soldados, Zelensky afirmou: "Por isso é preciso uma decisão firme sobre o dinheiro russo. Esses fundos devem defender contra a Rússia. Peço seu apoio." O presidente da Ucrânia menciona a disputa na Europa sobre o destino de centenas de bilhões de dólares em ativos russos congelados por países da União Europeia. A União Europeia discute atualmente se deve usar esses ativos que somam mais de 200 bilhões como empréstimo garantido pelos membros da União Europeia. A Ucrânia usaria esse empréstimo para apoio militar e social. E você pode saber mais sobre isso se assistir ao nosso vídeo sobre o assunto, como verá se realmente assistir ao vídeo. A situação é mais complexa do que apenas a União Europeia confiscar ativos russos congelados. Questões legais impedem isso, tornando o empréstimo uma alternativa possível. A União Europeia pode estar avançando. Em 12 de dezembro, a British Broadcasting Corporation informou que os governos da União Europeia decidiram imobilizar indefinidamente os ativos russos congelados, provavelmente para oferecê-los à Ucrânia como empréstimo. A Rússia, insatisfeita, ameaçou confiscar investimentos de europeus no país em resposta. Segundo o The Guardian, que publicou reportagem em 15 de dezembro, a Rússia vai usar a apreensão para reivindicar 230 bilhões em danos da Euroclear, responsável por manter cerca de 217 bilhões dos ativos russos congelados. A apreensão indica uma possível contestação judicial ao empréstimo da União Europeia, cuja decisão será tomada no fim da semana. Qualquer decisão judicial ocorreria na Rússia, e espera-se que os juízes da União Europeia não aceitem nenhuma decisão tomada pela Rússia. No entanto, o Guardian diz que a Rússia pode tentar pressionar outros países com os quais tem laços para que os membros da União Europeia aceitem a decisão. A disputa continua então, mas o fato de Putin e seus comparsas do Kremlin estarem tão preocupados com a questão dos ativos russos congelados prova o argumento que Zelensky fez na Holanda. Na hora da verdade, a Rússia prioriza dinheiro em vez dos soldados que manda morrer na Ucrânia. Certamente parece que está se esforçando mais para apresentar uma reivindicação contra a União Europeia do que para desenvolver qualquer tipo de estratégia para resolver o problema da taxa de mortalidade cada vez maior das forças armadas russas. A Rússia quer todo o dinheiro possível. Tudo que tire dinheiro da Rússia favorece a Ucrânia, pois ela quer enfraquecê-la economicamente, enquanto mata soldados do país em números recordes, voltando aos mortos. Fica cada vez mais evidente que a Rússia enfrenta dificuldades para substituir suas perdas. Pelo menos, está tendo dificuldades para substituir os mortos por soldados de dentro da própria Rússia.
Em novembro, a CNN informou que a Rússia tem uma escassez tão grande de recrutas domésticos que começou a usar táticas como suborno e engano para fazer com que combatentes estrangeiros assinassem contratos para lutar na Ucrânia. No entanto, não sabemos quantos combatentes estrangeiros estão atualmente dentro da Ucrânia. A Ucrânia estima cerca de 18 mil vindos de 128 países. A Ucrânia capturou cerca de 200 soldados de 37 países diferentes da Rússia desde o início da invasão de Putin, mostrando a presença de estrangeiros no país. Relatos desses soldados revelam as táticas sujas às quais a Rússia recorreu em seu recrutamento. Com o recrutamento interno enfraquecendo, o Azer News oferece uma perspectiva interessante sobre como a Rússia aborda o recrutamento doméstico, revelando que trata a prática quase como um negócio. Em 16 de dezembro, um artigo afirmou que esse recrutamento virou cada vez mais um modelo de negócios. Intermediários informais operam em comunidades étnicas e recebem por pessoa recrutada. Essa abordagem está bastante alinhada com a visão de Putin sobre seus soldados como recursos descartáveis, já que o método de pagamento por contratação mostra que ele está basicamente trocando um recurso, dinheiro, por outro, pessoas. Basicamente, é assim que qualquer trabalho funciona, mas a maioria dos empregos não envolve pessoas sendo pagas para recrutar. Fodder de canhão para uma guerra brutal. O veículo relata que recrutadores russos, em busca de rublos, frequentemente dão informações enganosas ou falsas aos recrutas sobre suas funções na Ucrânia. Muitos dos 30 mil mortos por mês foram atraídos por promessas de segurança e trabalho em funções de apoio, só para a realidade atingi-los como uma bala na cabeça ao serem jogados na linha de frente. No entanto, essas práticas enganosas podem não durar por muito mais tempo. Segundo a rádio Europa Livre, Liberdade, em outubro, regiões que mais fornecem soldados à Rússia agora cortam fortemente os bônus de assinatura. Samara é um exemplo perfeito. Como recrutadores que teriam recebido um bônus de assinatura de 36 milhões de rublos, ou cerca de 45.540 cotitas, no início de 2025 recebem uma oferta de 400 mil rublos, cerca de 5 mil pelas assinaturas. Será que isso indica que a Rússia está ficando sem dinheiro para enviar soldados à Ucrânia? Se for assim, o apelo de Zelensky para que a Europa prejudique mais financeiramente a Rússia faz ainda mais sentido, caso o dinheiro que atraiu russos à Ucrânia acabe. Os contratos serão assinados em breve. Se a chegada de novos recrutas virar problema para a Rússia, a Ucrânia só precisa seguir matando números recordes de soldados de Putin todo mês. Algo vai ter que ceder, e está cada vez mais provável que esse algo seja a capacidade da Rússia de sustentar essa abordagem de moedor de carne. Isso foi levado à guerra, e já há sinais de problemas na Rússia, e isso criou uma linha de frente tão massiva na Ucrânia que não consegue sustentar ataques fortes e suas defesas são fracas demais para repelir contra-ataques. A verdade do campo de batalha está alcançando Putin e toda a sua narrativa da Rússia como potência dominante na Ucrânia está desmoronando ao seu redor mais rápido do que suas próprias forças na linha de frente. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre as perdas da Rússia na Ucrânia. E obrigado por assistir.